Está na hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o atual cenário político, as relações entre o Planalto e o Congresso e a atuação do governo federal frente à pandemia. Eu converso com o deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, líder do governo na Câmara. Deputado, boa noite. Muito boa noite, Denise. Um prazer estar aqui conversando com você novamente. Bom, deputado, vamos falar do cenário político. Nós tivemos na semana passada a divulgação no vídeo da reunião ministerial e a partir daí muito questionamento em relação à posição do presidente Bolsonaro, de vários ministros, inclusive o Congresso querendo convocar alguns deles para dar explicações maiores, como Ricardo Salles, do Meio Ambiente. Como é que o senhor vê essa relação agora entre Congresso e o Executivo, sendo que houve até um ensaio de pacificação na relação com os governadores na reunião anterior, no dia anterior à divulgação do vídeo? Bom, Denise, o vídeo era um vídeo que retratou uma reunião de do Ministério do presidente Bolsonaro, mas uma reunião privada. É uma reunião que não tinha intenção de ser em nenhum momento exposto, inclusive para não dificultar esse distensionamento que tem havido na relação do Executivo com os governadores, com os prefeitos, também com o parlamento, com o próprio judiciário, tanto que houve até uma preocupação externada pelo presidente e também pela AGU na sequência, de que só fosse divulgado a parte do vídeo que dissesse respeito exclusivamente ao inquérito. E na nossa visão, com todo respeito à decisão do ministro Celso de Mello, houve a divulgação de partes do vídeo que não diziam respeito a qualquer possibilidade de esclarecimento no inquérito em curso, que trata sobre a interferência alegada do presidente da República na Polícia Federal. Então, eu acho que já ficou muito claro isso, né? O governo federal, até o próprio presidente, em nota ontem, fez um gesto de aproximação com governadores, prefeitos, com outros poderes, e eu tenho certeza que a partir de agora a gente vai caminhar para isso, até com o próprio esvaziamento do inquérito, né? A gente vê as manifestações dos ministros de Estado que foram ouvidos, do próprio depoimento do ex-ministro Sérgio Moro, que não trouxe nada efetivamente, todo mundo esperava que tivesse alguma grande revelação, não trouxe nada de novo. E o próprio vídeo também, que demonstrou que o presidente no privado aquilo que ele é no público. Então, eu acho que não vai ter nenhuma influência para as votações aqui na Câmara. Agora, deputado, houve depois a operação contra o governador do Rio de Janeiro, Witzel, e Witzel tem certeza que seria a prova de que o presidente interfere mesmo na Polícia Federal, porque toda a discussão, as denúncias do ex-ministro Moro partiram dessa ideia de que o presidente gostaria de interferir, mudar os cargos na Polícia Federal para ele ter mais acesso às informações e possivelmente mais interferência. E aí, na reunião ministerial, ele criticou muito o governador Witzel, além do governador de São Paulo, o prefeito de Manaus. E aí ocorre nesta semana essa operação contra o governador do Rio de Janeiro, que acusou o presidente. Então a gente vê que há uma dificuldade de pacificação e ficou uma suspeita sobre a Polícia Federal, querendo ou não. Até os próprios delegados demonstram preocupação em relação a isso. O senhor acha que é uma questão de tempo passar ou a gente pode ter ainda desdobramentos dessa situação? Denise, é importante dizer que uma operação da Polícia Federal como essa, ela não é desdobrada somente a partir da ação da Polícia Federal. Nós temos o controle do Ministério Público Federal, temos o controle do próprio Judiciário. Uma ação que tem como alvo um governador de Estado é controlada pelo STJ. E a gente não pode supor que haja um conluio, né? Primeiro que não existe na vontade nem do presidente da República de fazer isso. E tenho certeza que essas autoridades todas, vários delegados, agentes, escrivães da Polícia Federal, temos também aí membros do Ministério Público e magistrados do Superior Tribunal de Justiça, que houvesse um alinhamento político com o presidente para poder deflagrar uma operação quando fosse mais conveniente politicamente ao presidente da República. Então, primeiro, não há essa vontade do presidente. Segundo, ainda que houvesse de qualquer outra pessoa na República, não haveria possibilidade de fazer esse tipo de acerto. Eu confio, tenho plena confiança no trabalho da Polícia Federal, que é uma polícia de Estado, e não houve e não há qualquer intenção do presidente da República de interferir na Polícia Federal. Agora, se há indícios de cometimento de crime por parte do governador do Rio de Janeiro ou de qualquer outra autoridade da República, a Polícia Federal é obrigada a agir
o Ministério Público é obrigado também a controlar e o Judiciário é obrigado a seguir as leis, a Constituição e agir sobre o ilícito. Então, eu vejo com naturalidade e acho que isso não vai interferir no bom relacionamento do presidente com os governadores. Agora, deputado, nós tivemos um racha aí do seu partido, que seria o partido original do presidente Bolsonaro, e continuam os desdobramentos. Após a operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro, por exemplo, o senador Major Olímpio, ele criticou muito essa posição, disse que o presidente age para defender os filhos, ele critica abertamente os filhos do presidente, quer até se afastar da política mais à frente por causa dessa situação toda, e houve uma divisão do seu partido. E muitos integrantes que antes faziam parte da base do governo, hoje fazem parte da oposição ao governo, ao presidente Bolsonaro e aos filhos dele. Não tem aí uma certa complicação pelo envolvimento dos filhos do presidente, a proximidade que eles têm com a própria forma de o pai agir? Não, eu não vejo assim. Eu acho que o racha que houve no PSL teve outras motivações ligadas à cobrança que o presidente da República fez e alinhado conosco, com vários deputados bolsonaristas, que queriam e ainda queremos maior transparência nos gastos realizados pelo PSL. Esse é o pano de fundo. E na sequência, nós, aqueles que têm mandato majoritário, como o presidente e o Flávio Bolsonaro, puderam já sair do PSL, né? E os deputados, nós estamos na Justiça Eleitoral, pleiteando essa saída através de uma janela, vamos dizer assim, judicial, né? Concedida pelo TSE, em virtude do próprio PSL ter se afastado das suas pautas. É verdade que alguns deputados e senadores, como o Major Olímpio, se afastaram e vêm com um discurso muito desconexo até com as ações que eles fizeram. Eles apoiaram e foram muito apoiados pelo presidente Bolsonaro durante a campanha. E ver eles fazendo manifestações como essa. Ontem mesmo eu respondi alguns questionamentos ligados a falas do delegado Valdir, lá no meu estado de Goiás, que fizeram críticas extremamente infundadas e sem qualquer base, e num discurso eleitoral, assim, até sugeri que ele fosse para a esquerda logo, porque na forma como ele critica o presidente da República, ele que falou que implodiria o presidente, né, ele que disse que o presidente era vagabundo, falou isso entre paredes e depois repetiu na imprensa. Então, quando eu vejo a manifestação do Major Olímpio, manifestação também do delegado Valdir e de outras figuras aí que abandonaram, não só o presidente da República, mas abandonaram os próprios eleitores que acreditaram neles, acreditaram que eles apoiariam as pautas do governo, eu fico até, triste de ver que a política, às vezes, as vaidades e as ambições individuais acabam afastando de objetivos maiores. Agora, deputado, isso não teve relação, esse afastamento, com o procedimento do presidente na condução do próprio partido, a interferência no PSL, mudanças nas lideranças e, mais do que isso, recentemente o presidente se aproximou do Centrão. Muitos deputados, muitos políticos veem aí a chance dele conseguir uma nova base de apoio no Congresso, mas tem todo aquele questionamento da posição do Centrão, de troca de cargos. Então, isso acabou reforçando esse discurso contrário, não? Olha, eu não vejo assim. Na verdade, o presidente não interferiu na questão das lideranças do PSL. Ocorre que o delegado Valdir, que era o líder do PSL, ele vinha repetida várias vezes orientando o contrário ao governo, fazendo manifestações contrárias às pautas que o governo defendia, como o projeto de lei de reestruturação da carreira militar e também da proteção social dos militares e outras pautas que o governo defendia, que ele diversas vezes até obstruía votações de medidas provisórias. Então ficou impraticável. E quando ele fez essa crítica, né, dizer que implodiu o presidente e depois chamou o presidente de vagabundo, a gente não teve outra alternativa senão trabalhar para a mudança da liderança do PSL na Câmara. E depois, quando o presidente fez a cobrança por transparência, nós o acompanhamos, aí houve o racha. Então, eu não vejo nenhum tipo de incoerência. Essa aproximação que o presidente e que o governo está fazendo com diversos partidos, não só do centro, lógico, nunca da oposição, mas os demais partidos todos podem, serão bem-vindos numa base do governo, são aproximações que são necessárias para esse momento do Covid-19, em que nós precisamos de velocidade e precisamos garantir que os conteúdos sejam aprovados dentro das teses do governo.
E também é preciso esclarecer que nenhuma pauta anticorrupção ou nenhuma pauta anticorrupção será abandonada e nenhum mal feito será incentivado por parte do governo. Nós temos um decreto que trata sobre as nomeações e as indicações políticas por si só não são prejudiciais, não são erradas. Você vê, Denise, eu que apresentei para o presidente da República o ministro Tarcísio. Então, a indicação do Tarcísio, que é um excepcional ministro, fazendo um trabalho de excelência, fui eu que apresentei, o meu colega da consultoria legislativa da Câmara, passamos juntos no concurso, foi meu veterano na Academia Militar das Agulhas Negras, e eu apresentei. Então, dentro dos critérios, as indicações políticas não são nefastas e eu vejo como uma necessidade para que a gente consiga avançar em pautas importantes para o país. Agora, deputado, com tudo que tem acontecido, o senhor como líder do governo na Câmara, como é que vê a pauta pós-pandemia? Porque agora está tudo muito centrado no combate à pandemia, auxílio emergencial, a ajuda aos estados, mas e depois, há condição de retomada, por exemplo, das discussões sobre reformas? Nós temos que fazer isso, Denise. A pandemia, na verdade, aumentou a urgência e a necessidade de nós aprovarmos. Nós temos aí uma reforma administrativa, reforma tributária, temos a revisão do Pacto Federativo, a revisão dos fundos no Brasil, a PEC emergencial, o Plano Mansueto original. Então, nós temos muitas discussões para serem feitas aqui na Câmara e no Senado, e o governo vai continuar perseguindo esses objetivos, porque, além do mais, agora, nós já temos anunciado aí mais de 1 trilhão e 700 bilhões de reais em medidas para salvar vidas e preservar os empregos no Brasil. Nós precisamos, na sequência, ter clareza da necessidade de retomar esse trilho da agenda liberal que nos trouxe até aqui. E eu tenho certeza que nós conseguiremos fazer a partir da superação da crise sanitária. Nós conversamos aqui com o deputado Vitor Hugo, deputado federal pelo PSL de Goiás e líder do governo na Câmara. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Gazeta. Uma boa noite. Uma boa noite, Denise, sempre à disposição. Uma boa noite a todos. Vocês.